noite. Meu nome é Elisângela de Oliveira Alcântara. Estou aqui no Campus Barra, na Barra da Tijuca, fazendo um trabalho de extensão. Essa aqui é minha colega de trabalho, Eduarda. Maria Eduarda é minha professora, Cristiane Bastos, ao qual decidimos convidá-la para fazer esse trabalho de extensão junto conosco. Nosso trabalho, a gente escolheu o nosso tema sobre desafios da leitura e também falar um pouco sobre a nossa universidade, a qual nós fazemos o curso de pedagogia. Bom, boa noite, professora. Boa noite. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora é quais são os principais desafios da leitura que a senhora observa em um aluno? Então, quando nós pensamos na leitura, a gente pensa em que modelo de leitura? A leitura ela se dá a partir da leitura do mundo. A possibilidade que você tem de, dentro de um cenário do que é a realidade que o mundo pode te oferecer, a partir daí a sua leitura de mundo. E quando a gente fala da importância da leitura dentro do cenário da educação, que eu acredito que é o que vocês estão querendo perguntar, eu digo que ela é a possibilidade de abrir a janela para a alma. A criança, e a gente traz a criança porque nós passamos por esse repertório, dentro da sua construção do cenário da leitura e da escrita, essa leitura ela é um espaço de grandes possibilidades de descoberta. A gente pode ver muitas vezes quando a gente está dentro das nossas unidades curriculares, aquelas que a gente vai falar propriamente da educação infantil, do cenário da alfabetização, em que a gente vai pensar como é que é para a criança a descoberta da leitura, a descoberta da escrita, como que naquele cenário fantástico de fantasias e possibilidades, ela pode ali se desenvolver no sentido da maneira dela ver o mundo, da maneira dela ler o mundo, da maneira dela dialogar com o outro, dela interagir dentro desse cenário. Então a leitura ela abre muitas possibilidades. E aí a gente volta novamente no processo da leitura e da escrita. Quando a criança aprende a ler, quando é que você vê no olhar dela? Eu acho que eu cheguei até a comentar para vocês uma história que eu tinha, né, na minha casa, de uma pessoa que trabalhava para mim, e quando ela disse que ela não sabia ler nem escrever, e num bate-papo eu olhei para ela e falei assim, mas como que você não sabe ler e escrever? E aí eu assumi aquela responsabilidade de ensinar aquela mulher aos 45 anos de idade a aprender a ler e escrever. E foi fantástico, porque a Margarida era o nome dela. Ela, quando ela teve o contato com a leitura e com a escrita, ela se tornou uma nova mulher. E a Margarida, ela agia exatamente como uma criança age quando ela tem a descoberta da leitura e da escrita, quando ela pode vasculhar o mundo, ela pode fazer as suas descobertas. E todos os dias que eu chegava em casa, a Margarida tinha um bilhetinho para mim. Ela deixava um bilhetinho com pequenas palavras, pequenas frases, que era a forma que ela tinha de expressar o quanto aquela leitura, aquela escrita para ela foi fundamental para a sua vida. Então, a leitura ela é uma descoberta, ela é uma possibilidade de se comunicar com o mundo, se comunicar com o outro. Você percebe alguma relação entre os desafios da leitura e outros fatores, como a situação socioeconômica dos alunos, a língua materna ou alguma deficiência, seja do ensino fundamental ao ensino médio, ou a senhora também vê isso na universidade, entre alunos universitários? Então, a gente passa por um processo aí de educação muito delicado. Quando a gente fala um dos processos mais gritantes dentro do nosso cenário, do processo de aprendizagem, ele está aí dentro do cenário da leitura e da escrita, da alfabetização. E quando a gente fala dentro da escola da educação básica, que é ainda uma grande questão a ser discutida com grandes programas de políticas públicas para poder, de alguma forma, garantir esse processo de leitura e de escrita, da alfabetização, nós nos deparamos aí com o cenário da universidade, onde nós temos, sim, dentro das nossas universidades, adultos chegando, analfabetos funcionais, aquele que lê, mas que não consegue interpretar o que lê, não consegue compreender
aprender o que ler, não somente analfabetos funcionais, como a gente tem também semi-analfabetos, alunos também que estão na universidade e que trazem essas dificuldades. Quando a gente fala com questões de dificuldade no cenário da leitura e da escrita, do não aprender, a gente está aí dentro daquele cenário que a gente acabou de discutir na nossa aula de Psicologia da Educação, a questão do diagnóstico sem rotular, da gente ter que encontrar rótulos, ou melhor, diagnósticos, para dizer que aquele sujeito tem alguma coisa para justificar o não aprender dele. E aí eu vou muito mais pelo cenário, no sentido de que a gente pode ter inúmeros fatores, onde podemos ter aí fatores sociais, fatores econômicos, uma série de fatores emocionais, fatores que podem estar impactando no não aprender. E a nossa escola, de alguma forma, ela traz um cenário muito gritante. Quando a gente fala de escola, principalmente da escola pública, e a gente luta por uma escola pública de qualidade, a gente vê aí a questão na qualidade do ensino, nas situações das estratégias de aprendizagem. Eu, enquanto profissional da educação, aí, de uma trajetória na educação básica de mais de 25 anos, eu acredito, ou melhor, dentro dos meus próprios estudos mesmo, que todo mundo aprende. Todo mundo aprende. Só que as pessoas têm maneiras e formas diferentes de aprender. E elas têm momentos diferentes de aprendizagem. Cada um de nós temos uma modalidade de aprendizagem. E como é essa modalidade de aprendizagem? Como é que nós estamos, de alguma forma, trabalhando para que possamos, de alguma forma, não digo somente no sentido de garantir, mas proporcionar estratégias de aprendizagem que a gente tire do nosso cenário a questão do não aprendizado como uma culpabilização e justificando o não aprender como um problema do aluno. E a gente poder olhar que existem formas, maneiras, estratégias que a gente pode utilizar. Não sei se eu atendi aí a... Sim, obrigada. A terceira pergunta é: qual estratégia você utiliza para apoiar os alunos com dificuldade no aprendizado? Aí você fala o quê? Na educação básica ou você fala aqui na universidade? Tanto na educação básica, no ensino fundamental médio, como na universidade. Porque, como a senhora falou, existe ainda pessoas e alunos, né, que chegam na escola, tanto na universidade, que às vezes não tem deficiência na fazer interpretação de texto, e outros não têm dificuldade, né, ainda tem dificuldade em entender e até falar o português, né, de uma forma correta. Então, gente, é uma pergunta que ela não é para uma resposta rápida e simples, porque quando a gente fala de você fazer algo dentro da educação básica para estar garantindo essa aprendizagem no sentido da leitura e da escrita, você tem vários fatores e processos, né? Imaginamos nós que dentro de um processo ali de início de alfabetização, tudo possa ocorrer de forma mais natural possível, e necessariamente nem sempre acontece dessa forma. Como eu falei para vocês, entram vários fatores que podem impactar nesse sujeito que de alguma forma possa ali aquela aprendizagem, aquela leitura e aquela escrita não ocorrer naquele momento. Mas aí a gente precisa pensar e estar verificando quais são as causas que estão trazendo, né? Quais são as questões ali. O que nós, enquanto profissionais da educação, enquanto professores alfabetizadores, precisamos buscar em termos de estratégias, de metodologias, para poder oportunizar esse processo de aprendizagem. E eu sempre digo para vocês, só o ensino e a formação da faculdade, ele não é suficiente para que a gente possa exercer algumas práticas do cotidiano da escola. Então, o tempo todo a gente vai ter que buscar essa formação. A gente vai ter que buscar leituras, a gente vai ter que buscar livros, a gente vai ter que buscar congressos, a gente vai ter que buscar pesquisas, fazer esse diálogo na universidade, do que a gente está vendo lá na nossa prática, onde a gente está atuando profissionalmente, onde a gente está fazendo estágio, trazer isso para dentro do cenário da faculdade e para a gente trazer a nível de discussões, discutir autores, tá? Autores que possam contribuir com a questão da gente poder entender esse processo da leitura e da escrita, da alfabetização, e a partir daí a gente poder, de alguma forma,
pensar em estratégias e entender o que está acontecendo. Eu não consigo, de alguma forma, olhar para uma criança, olhar para um cenário de aprendizagem, seja uma criança, seja um adolescente, seja um adulto, no seu processo de aprendizagem, onde ele de alguma forma demonstre, né, uma dificuldade com relação ao aprender, a gente não tentar ali ver quais são as estratégias, o que a gente pode utilizar para ajudar, para fazer com que aquele processo ele possa acontecer. Então, assim, teriam inúmeros fatores para que eu possa agir, como eu vou agir. Primeiramente, saber quais são as questões em termos de uma diagnose, de poder fazer um levantamento, quais são os fatores que estão impactando ali e levar em consideração todos esses fatores para depois eu poder ir pensar de forma estratégica. Quando a gente vem para a universidade, a gente está lidando com adulto. E aí, muitas vezes, o incentivo da leitura e da escrita, hoje a gente vive num cenário que ele é completamente digital. E aí as pessoas, cada vez mais, elas vão se distanciando da leitura e da escrita. A gente teve a oportunidade da nossa unidade curricular, eu estou bem mensadinha, da gente poder fazer a construção aí de uma obra de literatura infanto-juvenil, onde vocês tiveram a possibilidade de, estando diante de um livro, vocês poderem ler o livro, pensar no livro, associar uma faixa etária com relação ao que nós estudamos sobre as teorias de aprendizagem, e aí vocês poderem pensar na reprodução de um novo livro de uma forma que possa adequar a leitura e a compreensão para uma determinada faixa etária. O quanto isso foi para vocês produtivo, não é verdade? Sim, bastante. Foi muito produtivo. A gente também aprendeu bastante coisas através desse trabalho. Poder buscar, poder ler, pesquisar literaturas diferenciadas. Sim, isso também trouxe um caminho aberto para que nós pudéssemos chegar a uma conclusão, né? E sentar e falar, vamos escrever o nosso próprio livro. A gente decidiu, né, que a gente vai levar esse projeto para frente, além da sala de aula. Muito legal. Então, assim, eu penso que nós, enquanto professores, nós podemos ser motivadores de vocês, não só no campo do intelectual, com conhecimento, com a formação, com aquilo que a gente traz enquanto bagagem, saberes, mas sim na motivação através das atividades que a gente promove junto com vocês, da forma de instigar vocês dentro da capacidade de vocês, sabe? Quando você tem uma aula e ao final de uma aula você poder ler um artigo, você poder ler um livro, você poder aprofundar aquele conhecimento, você saber que a sala de aula ela é a ponta do iceberg, que o professor é simplesmente um mediador para todo o seu processo, que você tem uma plataforma que você pode vasculhar toda lá com buscas ativas. Você tem materiais que você pode pesquisar, que você tem um cenário de busca de pesquisa, as trocas que vocês podem realizar entre vocês. A gente já falou da possibilidade, um compra um livro, o outro compra um outro, e cada um vai lendo o livro, depois vocês fazerem uma roda de conversa sobre aquela leitura que vocês tiveram. E eu penso que são possibilidades mesmo que a gente pode estar instigando através de cada unidade curricular que a gente tem na faculdade, incentivando vocês a leitura. A Eduarda tem mais 3 perguntas para fazer para a senhora e a gente encerra o nosso vídeo. Obrigada. Quais são os métodos de ensino mais eficazes para os alunos universitários, na sua experiência? Então, eu penso que dentro da universidade a gente tem todo um cenário que é o acesso ao conhecimento teórico, certo? Onde o professor ele tem a possibilidade de apresentar para você, é como se fosse uma bandeja de doces maravilhosos e eu fosse ofertá-los a vocês. E a partir daí, quando cada um de vocês fossem degustar cada um daqueles doces que eu ofereço, vocês pudessem ali pensar o que tem em cada um daqueles doces, o que dali eu posso descobrir diferente. Na realidade, é aguçar a curiosidade de vocês, é despertar em vocês o desejo pelo aprendizado, o desejo pelo conhecimento. E aí a gente não tem somente como uma aula que a gente chega aqui e só fala, um espaço onde a gente possa ter trocas, onde vocês possam trazer experiências de vocês. A gente está lidando com jovens adultos aqui e é trazer as experiências de vocês. As experiências de vocês elas serem validadas dentro do campo teórico do que a gente discute e
além desse espaço de teoria, de embasamento, né, de busca da teoria, do conhecimento, vocês teriam espaço também de vivenciar a mão na massa, que é essa prática, sabe? A gente poder relacionar isso com o dia a dia. Muitos de vocês estão fazendo estágio, podem levar as experiências teóricas que a gente tem dentro da sala para os estágios de vocês, nos trabalhos construídos, quando vocês puderam pegar dentro da teoria de tudo que foi trabalhado e construir um material que a partir daí ele vem de um outro material que vocês fazem uma análise, uma crítica, uma síntese, e a partir daí vocês elaboram um novo material. A gente trabalha aí com um processo de criatividade, com um processo de aprofundamento do conhecimento. Então, na metodologia, no trabalho com o jovem adulto, a gente tem que oportunizar espaços de construção para vocês. Até porque, por exemplo, quando a gente fala de um horário de estudo noturno, onde muitos de vocês vêm do trabalho, cansados de uma jornada, muitos vão para o trabalho, né, Elisângela? Ao sair daqui. Então, se a gente tem um espaço que essa troca ela não possa acontecer e você não sair daqui aguçado para